orando e pedindo a direção do Senhor para a gente estar aqui nessa noite de hoje, Deus trouxe ao meu coração para a gente falar sobre a parte prática do cristianismo. O que é ser cristão nos dias de hoje e como que é viver Cristo na rua. Como que é viver Cristo no trabalho, na escola, na faculdade. Como que é essa vida de Cristo, qual a mudança, qual a transformação, qual é a diferença que a vida de Cristo vai trazer ao nosso coração e principalmente ao nosso comportamento. Nós temos a palavra de Deus como regra prática para a nossa vida. É o manual do fabricante. Já ouviram falar nisso, né? É o manual do fabricante. Quando você compra uma geladeira, vem o manual. Quando nasce uma criança, Deus dá um manual para os pais para que essa criança seja ensinada nos caminhos do Senhor, né? Então, e nós que muitas vezes não tivemos a oportunidade de nascermos em lares cristãos ou chamados evangélicos, qualquer que seja a igreja cristã, muitas vezes a gente vem a conhecer um pouco mais velho. Eu, por exemplo, eu conheci a Cristo já depois de ser pai. Então Deus teve muita misericórdia comigo, com a minha família, com a minha esposa, e graças a Deus deu tempo. Nossos filhos começaram a frequentar aqui essa igreja exatamente nessa sala. Eu acho que muitos de vocês aqui já passaram por aqui, ou não? Estou vendo um rostinho ali. Como juniores, né? Nossos filhos começaram como juniores, a gente veio para cá. Deus teve muita misericórdia de nós. A palavra de Deus em Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, ou enganando-vos a vós mesmos. Então a palavra de Deus, ela é prática. Ela não é uma palavra que a gente vem aqui no final de semana e louva e fica muito bacana, gostoso ouvir a palavra. Nossa, eu saio daqui leve e na segunda-feira o bicho pega, eu já não lembro mais nada, eu tenho o meu jeito de resolver minhas coisas, eu tenho o meu jeito de agir, de responder, de me comportar, né? E então isso não é cristianismo. Isso não é vida de Cristo. Porque vida de Cristo, ela é uma vida de 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma vida que nos move, que nos faz agirmos de acordo com a vontade de Deus, mas sempre com as nossas mentes e os nossos corações voltados para a vontade do Senhor. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus fala que nós devemos ter a nossa caminhada olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Olhar fixamente para Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês então para a gente ler um texto da palavra de Deus que está em Lucas. É a parábola do bom samaritano. Lucas 10, a partir do verso 25, nós vamos ler até o verso 37. Um texto bem curtinho, mas que traz uma experiência prática muito bacana para nós, né? Alguém gostaria de ler ou eu leio aqui? Como é que vocês fazem a questão da leitura? Posso ler? Então, peraí. Todo mundo achou aí? Todo mundo tem Bíblia? Gente, vamos com a Bíblia aí. Olha lá, Lucas 10, a partir do verso 25, a palavra de Deus nos ensina, chegando os líderes atrasados aí, mas tudo bem. A gente vem aqui prestigiar a pessoa. Vamos lá. Sejam bem-vindos.
o CD para ele. E eis... Sou jovem, estou na minha turma aqui, ó, estou tranquilo, estou de boa. Vamos lá, gente. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente precisa prestar muita atenção, porque todo o texto da palavra de Deus é muito rico para a gente aprender, para a gente prestar atenção, porque não tem uma palavra nas Escrituras Sagradas que não tem um significado importante para a nossa vida. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje vai ser uma pequena parte, uma abordagem muito simples do que diante da riqueza desse texto aqui. Vamos prestar atenção. 26. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros ou denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eu queria chamar a atenção de vocês que esse texto ele tem a gente pode dividir em 2 partes assim bem distintas, que é, primeiro, o diálogo de Jesus com o doutor da lei, né? Jesus tem primeiro um diálogo com ele, e ele chega e diz assim: olha, veja bem, o que é um doutor da lei? É o cara que conhecia as Escrituras, ele conhecia a lei, ele era expert nas leis do Senhor. E ele chega para Jesus e diz assim: o que farei? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? 2 coisas erradas. Primeiro, que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Podemos? O que você pode fazer para ser salvo? Tem alguma coisa boa que você pode fazer para ganhar a vida eterna? Segunda coisa, herdar a vida eterna. Quem herda não precisa também, basta você ser filho de alguém para você ser herdeiro da pessoa. Então, como diz o meu amigo Maurício, gato que nasce em forno não é bolo. Então, se você nasceu numa casa onde o seu pai e a sua mãe são nascidos de novo e tem certeza da salvação, não significa que você está salvo. É ou não é? Então, 2 coisas erradas, tá? Então, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus então diz assim: olha, você devolve a pergunta para ele.
você que é doutor da lei, o que diz a lei? Aí, opa, isso eu sei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ok? E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim, olha, então, beleza, fechou. Você sabe a lei, você sabe o que diz a lei, então está tudo certo. Tipo assim, olha, a tua resposta está certa, e se a conversa se encerrasse por ali, esse rapaz ia sair dali achando que ele estava salvo porque ele estava cumprindo a lei. Só que o coração desse doutor da lei não estava bem. Como que nós sabemos disso? Ele não termina a conversa. Ele continua. Então, mas quem é o meu próximo? Ele tinha uma dúvida. Eu quero cumprir a lei. Eu quero a salvação. Mas quem é o meu próximo? Ah, bom. Jesus, sendo expert em ser humano, em homem, Jesus então vai dar sua explicação através de uma parábola. Parábola. A parábola que Jesus propõe, ela quer mostrar para esse doutor da lei que a salvação não é por meio de obras e não é por meio de herança, mas a salvação é uma experiência única de cada um. Mas a abordagem que Jesus faz é justamente de viver a vida cristã na prática. E qual é a prática? Na prática funciona assim. Imaginamos que, olha só, o texto diz que Jesus, ele fala assim, olha, tinha uma estrada de gelo que ligava Jerusalém a Jericó. O que era Jerusalém naquela época? Era onde tinha o templo, era onde os judeus iam lá fazer as suas orações e a sua adoração a Deus. Então Jesus disse, olha, eles estavam descendo, de Jerusalém para Jericó. O que a gente pode concluir com isso? Que esse sacerdote e esse levita, eles tinham acabado de sair do culto, tipo nós assim, estamos aqui, ouvindo a palavra, de repente a gente sai daqui, sai daqui, terminou, vamos embora, todo mundo alegre, que legal a palavra, puxa, bacana e tal, e de repente nós estamos descendo, estamos indo para o terminal, e no meio da rua nós encontramos uma pessoa caída, que foi assaltada, que está machucada, que está ali sem poder se levantar, precisando de ajuda, e a gente passa de longe, a Bíblia diz, a palavra diz que passa de largo, o sacerdote, o levita passam de largo, passam longe, tipo assim, nem querendo chegar muito perto, e vão embora. E deixa a pessoa ali caída. Não fazem nada. Quem olha, naquela época, quem olhava para um sacerdote ou um levita, podia dizer assim, olha, ali vai um homem de Deus. É ou não é? Tipo hoje, O que a gente pode comparar sacerdote e levita hoje? A gente pode comparar um padre, um pastor, uma pessoa, um religioso, A gente pode comparar uma pessoa assim que é reconhecidamente um servo do Senhor. Então, se você olha, vamos dizer que a gente olha na rua e de repente está passando um pastor famoso e aí, nossa, ali vai um homem servo do Senhor, que ama o Senhor, que ama o seu próximo. Qual é essa avaliação que nós estamos fazendo? Apenas no nosso olho, vendo a pessoa por quem ela é e pela aparência que ela tem. Ok?
Só que esses dois, segundo Jesus, passaram longe. Aí ele vai falar do samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano, gente, era um camarada que, segundo os judeus, eram pecadores, eram impuros e não mereciam nem entrar no templo. Eles não tinham nem contato, eles nem se conversavam. Judeu e samaritano, vocês lembram da passagem que Jesus chega no poço lá e conversa com a samaritana? E a samaritana fica assim, até assustada, fala: peraí, mas você é um judeu, você está conversando comigo, eu sou mulher, sou samaritana. Então o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio quebrar todos esses paradigmas de religião. Jesus não se importava com essas coisas do homem, de que é judeu, samaritano, de que é homem, que é mulher. Jesus não queria saber disso. Jesus quebrou isso. Com toda essa parte de religião, essa parte de tradição, essa parte que deixava o homem seguro, onde? Não em Deus, mas na forma de vida. Então eu nasci da descendência de Abraão, eu nasci da descendência de Judá, eu nasci, meu pai é não sei quem e tal, pronto, eu estou salvo. Jesus veio quebrar isso. Então, o samaritano, olha como que Jesus veio quebrar esse paradigma. O samaritano, ele não passou de largo. O que diz aí no texto da parábola? Chegando aos pés da pessoa lá que foi vítima do assalto, né? Do viajante. Chegando aos pés. Ele foi movido de íntima compaixão. O que aconteceu no coração desse samaritano que não aconteceu no coração nem do sacerdote e nem do levita? Onde que Deus trabalha em nós? É no nosso comportamento, na nossa aparência ou é no nosso coração? Né? Só para pensar. Esse samaritano, movido então de compaixão, ele chegou, desceu do seu animal que estava montado, colocou o viajante sobre o animal, levou o viajante até um lugar seguro, cuidou dele, pagou para o hospedeiro e deixou esse samaritano lá para ser cuidado. Então, o que essa mensagem da parábola traz nos nossos corações? Né? O que a mensagem vai nos ensinar? Então, eu marquei o horário. Como é que está aí? Olha só. Na parábola, Jesus assim, diz que o viajante ele ficou quase morto quando ele foi atacado pelos salteadores. Então eu quero trazer um paralelo entre o que, nessa parábola, onde você está? Você pensa aí no seu coração, com quem você se identifica na parábola? Né? Nós temos 4 pessoas, ao final são 3, que é, primeiro, o viajante, tá? Você pode se identificar com o viajante. O viajante foi atacado, foi agredido, ficou quase morto e ficou à beira do caminho, todo machucado. Tá? Segundo, ou o sacerdote ou o levita, que ao final dá na mesma, mas você pode se identificar com eles também, que é, você vem, recebe a palavra, você participa da igreja, você ora, mas na hora de cuidar do necessitado, na hora de agir, você se afasta. Eu acho que não sei, vai ter alguém que sabe fazer melhor. A gente sempre tem uma desculpa, é ou não é? E eu falo isso, gente, por experiência própria.
Isso já aconteceu comigo. Eu estava numa estrada, né? Acontece um acidente, e eu, ao invés de parar para socorrer, ali ver se alguém se machucou, eu penso assim, vindo gente atrás de mim aí, vão parar, e eles vão socorrer, e eu não preciso parar, eu vou embora. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com alguém de vocês aí? De ver uma pessoa que está necessitada, que tem... vai ter gente que faz, eu não preciso fazer, vou embora, tá? Ou então você pode se identificar com o samaritano, né? O samaritano é aquele que não tem experiência de novo nascimento, não conhece as leis, mas ele tem ação, ele age, né? Movido, obviamente a gente sabe que Deus também tem um propósito na vida daqueles que ainda não são salvos, ou na vida daqueles que ainda não nasceram de novo, né? Então, quando a palavra diz assim, ficou quase morto, vamos abrir lá em Romanos 7, 24, para a gente ver se a gente se identifica com esse quase morto, né? Que é o viajante que fica à beira do caminho machucado e é necessitado, precisa de que alguém venha em seu socorro, né? A Bíblia diz assim, Romanos 7, 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o primeiro passo para a salvação, ok? É o primeiro passo, quando cai a ficha, quando eu me reconheço quem eu sou, e aí eu chego nesta conclusão que Paulo escreve aos Romanos aqui, desventurado homem que sou. Puxa vida, reconheci, sou um necessitado, a minha vida me leva à morte, a minha vida está me levando à morte. O que eu preciso? Preciso de um Salvador, preciso de um Salvador. Por isso a pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? É uma pessoa. O Salvador é uma pessoa. Então, caiu a ficha. E aí, Efésios 2:1, né? Efésios 2:1, também Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, ele quem? Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vem reafirmar o que nós acabamos de ler em Romanos. Então, Jesus veio para fazer o quê? Qual é o propósito de Deus na pessoa de Jesus Cristo aqui neste mundo? Ele veio para nos dar vida. Jesus veio para vivificar o nosso espírito, que nós nascemos com ele morto em nossos delitos e pecados, e Jesus veio para nos dar vida. Então nós entendemos que na morte de Cristo nós morremos juntamente com ele, e na ressurreição de Cristo nós ganhamos a vida dele, ok? Só para reforçar, em Colossenses 2, verso 13, Paulo de novo diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Olha só, quando a Bíblia fala em transgressões, né, nós que vivíamos em pecado, né, podemos pecar novamente, claro, né, nós continuamos aqui neste mundo, continuamos na carne, mas nós estamos agora sujeitos à ação do Espírito e à ação de Cristo em nossa vida, né? Por isso não temos prazer no pecado. Mas quando a palavra de Deus fala de transgressões, o que nós podemos entender que foi a ação do sacerdote e a ação do levita quando eles passaram na estrada, viram uma pessoa morrendo e foram embora? Era a vontade de Deus que eles fizessem aquilo? Então olha só, eu posso ser um pastor da igreja,
e está fora da vontade de Deus. Eu posso ser um jovem que faz parte do grupo de jovens que vem à igreja sistematicamente, que estou em contato com a palavra, que estou sendo alimentado pela palavra, confesso o meu novo nascimento, confesso a minha salvação, mas porém posso estar fora da vontade de Deus nas minhas ações, nas minhas atitudes. Aqueles dois homens estão fora da vontade de Deus, ao passo que o samaritano, que ainda nem tinha experiência, estava fazendo exatamente a vontade de Deus, acudindo lá o viajante, né? Bom, por outro lado, o samaritano, em João 4:9, já falei esse texto para vocês, mas é bom a gente olhar lá, 4, 9 e 10, né? Que é o texto que Jesus está conversando com a mulher samaritana. Vou pedir para alguém abrir aí, João 4, 9 e 10. Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ali no texto da palavra de Deus tem uma explicação sobre o relacionamento do judeu e do samaritano. E Jesus não dá nem bola para isso, gente. É isso que eu amo, sabe? Na experiência de conhecer a Cristo, de conhecer o caráter de Deus, o caráter de Cristo, porque Ele vem para quebrar todas essas bobeiras, essas besteiras que a gente fica pensando, né? Que às vezes a gente pensa que pode ser alguma coisa, ou que é alguma coisa, e no fim, sem Cristo nós não podemos ser nada, né? Então, João 4, 9 e 10 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está dizendo: mulher, você não sabe o que você está falando. Se você soubesse quem é que está falando com você, você não ia ficar preocupada com essas besteiras de que samaritano não conversa com judeu, judeu não conversa com samaritano. Porque Jesus veio para que todos sejam salvos. Ele veio trazer salvação para todos. Ele veio e morreu para que a humanidade, para levar o pecado da humanidade no seu corpo. Então não tem, para Deus não tem diferença, né, entre um e outro. O samaritano, quando a gente fala, a gente lembra da parábola, né? O samaritano, ele agiu de uma forma completamente diferente do sacerdote. Agora, o que aconteceu com esse samaritano? Em Lucas 19, 10, Lucas 19, 10, nós vamos ver que Jesus veio nesse mundo aqui para buscar exatamente o perdido. Lucas 19. Tanto é que quando algum fariseu, né, ia conversar com Jesus, quando algum religioso ia conversar com Jesus, a conversa era muito diferente, né? Porque o religioso sempre foi muito justo. Ele sempre achou que ele tinha direito à salvação. Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o propósito de Deus na pessoa de Cristo. E quem se havia perdido, né? O homem nasceu descendente de Adão, nasceu com a natureza do pecado, nasceu perdido, separado de Deus. O homem nasceu
morto em delitos e pecados, e Jesus veio para esse homem. Olha só que coisa legal. Jesus veio para esse homem, exatamente para esse homem. E quem é esse homem? Sou eu. E é você. Jesus veio buscar a cada um de nós. Veio buscar perdidos. Assim como o samaritano, né, que atou as feridas, né, daquele viajante. 1 Timóteo 1,15, a palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui existe uma briga, né? Porque um quer ser mais pecador do que o outro. Mas todos nós estamos, a Bíblia diz lá em Romanos 3,23, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Então não tem ninguém diferente um do outro. Se a gente for comparar ali o samaritano, o sacerdote e o levita, diante de Deus, todos os três precisam de salvação, assim como todos nós precisamos de salvação. E lá no Velho Testamento, no livro de Isaías 53, Isaías vai falar que já uma profecia da vida de Cristo, que Jesus Cristo ele vinha justamente para nos curar. Assim como o samaritano fez com o viajante, Jesus veio levar sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e ele veio nos curar de todas as nossas feridas, de todas as nossas pisaduras, né? Então, Jesus, além de salvar, ele também nos cura. Ele é Salvador e ele também precisa ser Senhor da nossa vida. E essa cura é feita através da nossa vida cotidiana com Ele, nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele. Quanto mais nós olhamos para Jesus Cristo, quanto mais nós somos fortalecidos pela presença de Cristo na nossa vida, mais nós somos curados das nossas dores e as nossas enfermidades. Que nós podemos entender que essas dores, gente, ela pode ser uma dor física, pode ser uma doença física, patológica, mas também pode ser uma dor, uma doença na alma, uma angústia, uma tristeza, uma depressão, e Jesus é suficiente para curar tudo. Jesus é o remédio para todas as nossas dores. Agora, você crê nisso? Eu estava conversando com o André hoje, e ele vai falar um pouco sobre isso no próximo estudo que ele vai fazer. Se você crê nisso, né? Se você crê que você é justificado pela fé, então a justificação de Cristo é que vai trazer mudança de vida para nós, de vida terrena, vida aqui nessa carne, né? Nesse mundo aqui. Eu sempre digo que a gente não precisa morrer para andar com Deus ou para ver Cristo, né? Tem gente que fica esperando, fala que não sabe falar de Cristo, não sabe pregar o Evangelho, e a gente fica pensando, por que será, né? Se Cristo é a sua vida, né, e a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração, por que nós estamos falando daquilo que não é Cristo, né? Não dá para esperar morrer para pregar o Evangelho lá no céu. Ou dá? Hein, Gabriel? Não dá, né? Porque se você estiver no céu, quem estiver com você lá já vai estar todo mundo evangelizado. Você não precisa pregar nada, viu? Lá está tudo certo, já está todo mundo salvo, então tranquilo. Lá só vamos compartilhar da presença do Senhor, né? Mas não se engane, não é você que apresenta a Cristo pela sua vontade. Quando a Bíblia diz assim, olha, se você tiver, Jesus disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que diz lá, Bino? Você vai poder transportar uns montes. Você fala, gente, que poder, hein? Eu quero ter essa fé.
Só que quem é que transporta os montes? É a tua fé? É você? Não. É Cristo em você. A nossa vida aqui neste mundo, gente, é vida de Cristo. É Cristo vivendo em nós. É Cristo que nos move para ajudar os necessitados. É Cristo que move o nosso coração para ir num hospital, fazer uma visita para um amigo, um parente, uma avó, um avô, um primo, um amigo, um vizinho, um irmão que está lá no hospital. Eu tenho ouvido muito os jovens, os adolescentes falarem que não gostam de ir no hospital. Eu não me sinto bem em um velório, por exemplo. Eu não me sinto bem no hospital fazer uma visita. Só que é muito fácil falar que não se sente bem de ir lá no hospital quando você é que tem que fazer a visita. Mas e quando você é que estiver no hospital? E quando você for um enfermo? E quando você que estiver na cama lá e o dia não passa, porque nenhum amigo teu vai aparecer lá para bater um papo com você, para perguntar como que você está e orar com você? Já pararam para pensar? Se aquele viajante ficasse ali na beira da estrada, dependendo do sacerdote e do levita, ele ia morrer na beira da estrada. E eu não ia. Ele ia morrer na beira da estrada. Porque ninguém ia socorrer. Ninguém que eu digo é nenhum dos dois. Mas, se Cristo é a tua vida, se Cristo veio quebrar paradigma, se Cristo não está nem aí com a cor, com o gênero, com o sexo, com a conta bancária, com nada, Ele quer saber de coração, nós também, como cristãos, precisamos prestar atenção, que o nosso interesse deve ser o coração de cada um. Gente, nós não estamos aqui para fazer o que a gente gosta, só o que a gente gosta. Nós estamos aqui para fazer o que precisa ser feito. Tem gente que fica esperando Deus descer do céu para ir lá no hospital fazer uma visita. Deus não vai fazer isso. O que Deus vai fazer? Ele vai usar você. Ele vai tocar o seu coração. Ele vai colocar vontade no teu coração para você ir fazer o que tem que ser feito. Ajudar os necessitados, fazer a visita. E eu estou falando de hospital, mas tem outras coisas também. Por exemplo, que a gente não tem visto. As famílias não têm se convivido assim, né? Se reunido. E quando alguém convida para se reunir lá com a avózinha que está sozinha, né? Tem muitas avós e avós que estão em asilo, que estão esperando uma visita, e o neto não vai, a neta não vai. Quando vai fazer a reunião de família, às vezes a gente fala, mas eu vou fazer aquela pessoa lá, não é meu primo, mas não sei. Gente, Jesus veio buscar perdido. Jesus veio salvar pecadores. Ele não veio só onde tinha uma festa legal. Ele não veio em um lugar bacana, ser bem tratado. Jesus foi humilhado. Ele foi tentado, assim como cada um de nós. Jesus veio mostrar para nós o que é viver a vida dele aqui neste mundo. Né? Então, cristianismo, gente, Cristo é prática. Cristo não é só, eu sou cristão, que legal, né? Como diz um amigo meu, cristão 007, né? Agente secreto, ninguém sabe que você é cristão, né? Você é tão secreto que ninguém sabe que você é cristão. Quem é cristão exala o perfume de Cristo. Ele brilha à luz de Cristo. Quem é cristão mostra a sua posição. E eu acho bacana, vocês ainda jovens, nessa idade que vocês estão, vocês começarem a pensar sobre isso, né? Gálatas 5, 16 e 17, diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Diferentemente daquele doutor da lei que nós lemos aqui na parábola do bom samaritano, que ele estava debaixo do quê? Da lei. O negócio dele era seguir a lei. Só que Cristo veio e diz assim: olha, vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Então a nossa vida hoje, gente, é diferente. Nós não vamos fazer aquilo que a lei manda que a gente faça para ganhar salvação, esquecendo quem nós somos, em quem nós nos transformamos, não é? Nós nascemos e nos transformamos em filhos de Deus. Então nós temos uma nova condição. Em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Então nós precisamos estar sujeitos, submissos à vontade do Senhor. Essa é a vida proposta por Cristo para cada um de nós aqui neste mundo. 2 Coríntios 5,15. Pode ler. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, vocês vejam que quando o Espírito vem testificar no nosso coração, o que é que Deus está querendo nos ensinar? Né? A palavra de Deus vem nos ensinar que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Jesus não veio aqui para fazer a sua vontade. Jesus veio aqui para colocar a vida dele em nós, para que a gente ficasse contente e satisfeito com a vontade dele em nós. É isso que Jesus veio fazer. Por isso a nossa oração não é: Senhor, faça a minha vontade, mas Senhor, me dá entendimento da tua vontade para que eu possa me alegrar com a tua vontade. Revela a tua vontade em mim para que eu possa orar pedindo para que o Senhor faça a sua vontade em mim e não a minha vontade. Gente, Jesus, quando foi para ser crucificado, ele fez uma oração lá no Getsemane, vocês lembram? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Ele ia ser crucificado. Qual era o tipo de morte que ele ia morrer. Mas ele orou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não se faça a minha vontade, e sim a sua. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender a viver neste mundo aqui, onde as pessoas possam olhar para nós e ver que nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que foi comprado. Um sangue precioso do Cordeiro. E a gente não está aqui a passeio. Nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida boa e do jeito que a gente quer. Mas Deus, Ele dá alegria no nosso coração de viver servindo o reino dele. Nós não pertencemos a esse mundo, gente. Nós pertencemos a um reino eterno. Nosso reino está lá no céu. Nós estamos aqui de passagem. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra revelada, pelos teus ensinamentos, Pai. E pedimos por cada jovem aqui, por cada família aqui representada, Senhor. Estabelece o teu reino em cada família aqui. Pai, que tudo que façamos, tudo que toda a nossa atitude, todo o nosso querer seja cativo ao conhecimento da pessoa de Cristo. Vem fazer com que a tua vontade seja feita neste grupo, nesta igreja, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.
bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.